Em meio ao caos provocado pelo coronavírus, um discurso fez barulho nas redes sociais. Que ninguém mais do que Ronaldo Caiado enfrentou as esquerdas no Brasil. Segundo lugar, sou dos governadores dos poucos, pode-se dizer quase entre os três únicos, que apoia o presidente Bolsonaro. Mas vocês têm que entender uma coisa só. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. Antes de ser governador de estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do coronavírus. O homem que fez o discurso, Ronaldo Caiado, é um dos poucos governadores declaradamente pró-Bolsonaro. No domingo, 15 de março, ele teve que tomar uma decisão difícil e muito rara: bater de frente com o presidente. Naquele dia, Bolsonaro decidiu de última hora sair às ruas e defender as manifestações a favor do governo. Caiado não gostou da ideia. Mas esse foi apenas um momento de rusga em uma longa amizade. O médico Ronaldo Caiado, no caso, falou mais alto que um dos políticos mais conhecidos do país. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Brasil, década de 1980. A ditadura militar chegava ao fim e a população clamava nas ruas eleições diretas para presidente da República. Hoje o Rio de Janeiro parou. Um comício de mais de 4 horas de duração reuniu uma multidão no centro da cidade. É a maior manifestação popular da história política do Brasil. Nos palanques das manifestações, lideranças de diferentes ideologias começavam a ganhar destaque no novo cenário político. Sim, as eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? E no fim da década, em 1989, os brasileiros se preparavam para voltar às urnas e escolher o novo presidente da República. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. No próximo dia 15 de novembro, os brasileiros irão às urnas votar para presidente pela primeira vez desde 1960. Naquela ocasião, 22 candidatos se lançaram, entre eles Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf e o então novato na política Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é goiano de Anápolis, médico por profissão, especializado em ortopedia. Foi um dos fundadores da União Democrática Ruralista, UDR, que teve papel importante na defesa da propriedade produtiva e da livre iniciativa, conforme ele mesmo define. Enfrenta as urnas pela primeira vez. É o candidato do Partido Social Democrático, PSD, tem 39 anos. Caiado começou a ganhar projeção política depois de fundar e presidir a União Democrática Ruralista, a UDR, e mesmo com poucas chances decidiu sair candidato. A bandeira da igualdade, carregar com braço forte, uma pátria verdadeira, seja sul ou seja norte. Desde a hora da juventude se vestir de garra e de vontade e mudar os rumos desse país. Será Caiado, leva essa bandeira. No primeiro debate entre os candidatos à presidência realizado pela TV Bandeirantes, Caiado já era incisivo. Se colocava como concorrente de ideais de direita e apelava para críticas aos adversários. Nesse debate, Caiado protagonizou embates com os adversários Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola, que afirmou que o novato na política era apoiado por poderosos. Imaginar a UDR no governo é uma piada. Só pode ser uma piada nesse país. Claro que foi um movimento que surgiu aí, baseado em gente poderosa, né, com muito dinheiro,
se deslocando para Brasília daquela forma, nitidamente, subrepticiamente apoiada pelo próprio poder. E foi ali também que Ronaldo Caiado se colocou como adversário de Lula. 1 minuto de pergunta, por favor. No último debate, eu perguntei ao deputado Lula como ele cobria os gastos da campanha. E ele ironizou. Ele disse: minha campanha custa menos que seu cavalo branco. Realmente, meu povo, eu não sabia que meu cavalo branco valia tanto. Veja, só de uma multinacional, de um braço da Bullborn, o PT recebeu 1.300.000 cruzados. Mas o deputado às vezes me intitula de homem do cavalo branco. Eu gostaria, deputado, de perguntar quem é que paga esse jatinho branco? Essa briga entre os dois persiste há mais de 30 anos. Hoje, Caiado joga na extrema-direita. É um dos poucos governadores que juram fidelidade absoluta ao governo Bolsonaro. Mas isso a gente vai contar daqui a pouco. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é o nosso personagem de hoje. Eu sou Alexandre Senechal e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direita ou esquerda. Haverá um sacrifício indiscutível. A se libertar do socialismo. Tenha misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Anápolis de lutas e valores, edificada sobre as mãos da padroeira. Ronaldo Ramos Caiado nasceu na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, em 1949. Ele é da família de políticos e de produtores rurais. Por décadas, a família comandou o estado. Antônio Totó Ramos Caiado, avô de Ronaldo Caiado, por exemplo, é um dos coronéis mais conhecidos do estado e foi deputado federal e senador. Tios e primos de Caiado também ocuparam cargos políticos. Ronaldo Caiado é casado com Maria das Graças Landim de Carvalho, conhecida como Gracinha Caiado, e tem 4 filhos. As pessoas acham que meu pai é uma pessoa muito séria, muito dura, e é exatamente o contrário. Ele gosta de dizer que a gente, apesar de ser mais novo, não tem a energia que ele tem, aí ele começa a contar das coisas dele, ele se envaidece de ter essa idade com essa saúde toda e gosta de brincar assim com a gente. Antes de entrar para a política, Caiado formou-se em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez mestrado. Em Paris, na França, especializou-se em cirurgia da coluna. Ele também foi professor assistente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da UFRJ. A minha profissão, nunca tive dúvida que eu queria fazer medicina. O médico gosta de cuidar das pessoas. Então é muito comum eu chegar no interior, a pessoa levantar a camisa e dizer: olha aqui, deputado, o senhor me operou, estou bom. Em 1985, fundou a União Democrática Ruralista e sempre foi crítico de movimentos como o MST. Nas tribunas da Câmara dos Deputados e do Senado, por inúmeras vezes teceu críticas ao Movimento Sem Terra. Não só pelos dados levantados pelo TCU, mas também por informações que nós temos, quem manda no INCRA é o MST. Ele é o dono do INCRA. O MST, quando não se sente atingido, ele destrói os papéis, quebra computadores, amedronta toda a estrutura do INCRA e o pior e mais grave, presidente, ele impôs ao INCRA uma cota dele. Existe hoje no INCRA uma cota do MST. Agora eu pergunto a Vossa Excelência, essa entidade ela é reconhecida legalmente? Ela tem estatuto? Ela tem alguém que responda pelos atos de depredação, invasão, destruição de patrimônio público e patrimônio privado? Ou ela é exatamente os coletivos venezuelanos do PT? Como falamos lá no início, Caiado concorreu a um cargo político pela primeira vez em 1989, quando disputou a presidência da República pelo Partido Social Democrático. Na ocasião, teve menos de 1% dos votos, e no segundo turno apoiou Fernando Collor de Mello, que derrotou Lula no pleito. O presidente eleito, Fernando Collor, assina agora o termo de posse. A partir desse momento, ele já é o novo presidente da República. Em 1990, Caiado voltou a concorrer a um cargo político e foi eleito deputado federal pelo estado de Goiás.
Em seu primeiro mandato, foi um dos 38 parlamentares que votou contra o impeachment do então presidente Collor. A mesa vai proclamar o resultado. Ausentes, 23 senhores deputados. Abstenções, 1. Votos não, 38. Votos sim, 441. O parecer foi aprovado. No decorrer de sua trajetória política, Caiado passou por diversas legendas, como o PSD, pelo antigo Partido Progressista Reformador, o PPR, e pelo PFL, hoje o DEM, onde permanece. Em 1994, ele disputou o governo de Goiás e ficou em terceiro lugar nas eleições. 4 anos depois, voltou a ser eleito deputado federal e permaneceu na Câmara dos Deputados por 4 mandatos consecutivos. Estamos na reta final de uma campanha eleitoral. O que eu peço neste momento é o seu apoio, a sua ajuda, para que eu possa ser reconduzido ao Congresso Nacional. Em 2014, Caiado candidatou-se ao Senado Federal e foi eleito com mais de 1.200.000 votos. Ele também foi eleito como líder do Democratas na Casa e, assim como na Câmara dos Deputados, foi um dos principais opositores da esquerda brasileira. Caiado também foi um dos principais articuladores do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Nas ruas, participou de atos contra petista, como o realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, em 2016. Basta! Basta PT! Basta esse governo corrupto! E agora, como cidadão que venho aqui com a minha mulher, com meus filhos, sobrinhos, irmãos, eu quero dizer a cada um de vocês: nós não vamos decepcioná-lo na tribuna do Palácio Federal. Acreditem em nós. Vocês nos credenciaram hoje a dar um basta dentro da legalidade, dentro da Constituição. No Senado, defendeu o afastamento da petista do Palácio do Planalto. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Vossa Excelência, que tem a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate. Passado o impeachment contra Dilma, Caiado adotou uma postura de independência política em relação a Michel Temer, que assumiu a presidência definitivamente em setembro de 2016. De um apoio independente, ou seja, de um apoio crítico. É fundamental para que o governo não desvie de sua rota e não perca aquilo que é a pauta que foi formulada pelos movimentos de rua. Nós não podemos tergiversar e nem desviar dessa situação. A minha posição ela será sempre de independência crítica. E naquilo que realmente forem os pontos positivos, tá certo? Terá todo o meu apoio. Tanto é que, independente de qualquer causa, vocês viram como eu ombreei essa luta para que nós chegássemos, tá certo, neste final do afastamento definitivo da presidente Dilma. Agora, no momento em que outras matérias vêm com apoio até de líderes da base do governo, do próprio PMDB, como o caso do reajuste do teto, vocês nos verão numa posição contrária. A gravação da conversa entre o empresário Joesley Batista e Michel Temer, divulgada pelo Supremo Tribunal Federal no final desta tarde, tem 38 minutos. Em um dos trechos desse áudio é feita referência a Eduardo Cunha. O empresário fala do bom relacionamento com o ex-deputado que está preso na Lava Jato desde outubro do ano passado e o presidente diz que isso precisa ser mantido. Em maio de 2017, Caiado defendeu a renúncia de Temer, depois da divulgação de uma conversa entre o então presidente e o empresário Joesley Batista.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, no áudio, o PMDBista sugeria a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Diante da recusa dos fatos em que foram levados ao conhecimento de toda a população brasileira, tá certo? O gesto que se esperava era a renúncia até para minimizar, tá certo? E dar mais celeridade a uma solução para a crise instalada. No momento em que ele resolve desafiar a crise, não existe outro instrumento que não seja, a partir de agora, trabalhar o processo de afastamento do presidente da República. Integrantes do DEM, partido que fazia parte da base de apoio de Temer, trataram de isolar Caiado e afirmaram que a declaração do senador era pessoal e não do partido. Nos últimos 30 anos, Caiado não poupou críticas ao PT e a integrantes da legenda, e por diversas vezes protagonizou brigas ferrenhas com integrantes do partido. Os embates com Lula, por exemplo, começaram lá atrás, antes mesmo das eleições de 1989. E eu me lembro muito bem, quando disputei a eleição em 1989, o ex-presidente Lula cunhou uma frase. Dizia o seguinte: pobre quando rouba, vai para a cadeia. Rico, quando rouba, vai para o ministério. Quer dizer, a nomeação dele já seria um gesto de réu confesso, porque foi ele mesmo que, em todos os debates, proclamava essa tese que no Brasil funcionava desta maneira. E, no entanto, nós estamos assistindo isto acontecer exatamente no governo do PT. Em 2015, Lula entrou com uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal que pedia que Caiado respondesse pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Isso depois que o senador afirmou que Lula era, abre aspas, bandido e frouxo. O Supremo, no entanto, negou o pedido do petista, por entender que o senador estava protegido por imunidade parlamentar. Outro petista que acumula bate-bocas com Caiado é Lindenberg Farias. Os episódios já renderam até ameaças de agressão física. Nós estamos sendo ameaçados hoje por ordem do governo dos ministros apagarem todos os dados dos computadores. Isso é crime. Isso é mentira do senador Caiado, uma mentira a essa hora da noite, isso está pelo sendo amor publicado, de Deus. Isso está sendo publicado. Baixa a palavra, baixa mentira, você está... Olha, eu estou lendo a matéria. É mentira. Eu reafirmo a eu palavra. estou lendo a matéria. Mentira de Vossa Excelência. Eu estou lendo a matéria, está publicada, tá bom? Tá certo? Estou lendo, viu? Tá certo? Não me venha chamar de mentiroso aqui não, viu? Senador, tá bom? eu chamo. Tá certo? Senador tá Lindenberg. Mentira, você fala aqui, fala lá fora. Senador Lindenberg. Lindenberg. Fala lá fora. Fala lá fora. Não. Em outra ocasião, Caiado insinuou no plenário do Senado que Lindenberg estava sob efeito de drogas ilícitas. Isso depois que o adversário petista cobrou coerência em seus posicionamentos políticos. É o mínimo que a gente pede aqui, coerência com os discursos anteriores, senhor presidente. Porque sou um homem preparado para o debate. Mas esse cidadão que me antecedeu, eu não dirijo a ele como senador, mas como médico. Sabe por quê, senhor presidente? Porque eu tenho notado que ele ultimamente está salivando muito, com as pupilas muito dilatadas. Ele deveria primeiro apresentar as que condições ele está aqui no plenário para poder aqui sim enfrentar um debate de conteúdo. Esta é a realidade. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Que é isso, presidente? Falta de respeito. Em 2015, Caiado e o então ministro de Minas e Energia do governo Dilma Rousseff, Eduardo Braga, se envolveram em uma discussão que parou uma audiência pública. O senador se irritou porque o ministro demonstrava não prestar atenção à pergunta que ele fazia. A CELG, ela foi federalizada. Senhor ministro, se Vossa Excelência estiver ocupado e não puder ouvir minha pergunta, eu encerro aqui. Não, senador Caiado, me permita. Eu estou com a maior educação lhe ouvindo. Então, a educação, Vossa Excelência, me está perdoe. virando as costas para mim que estou formulando a pergunta a Vossa Caiado, Excelência. eu não tenho. Eu vim aqui para debater clima. Bom, e Vossa Excelência, a assessora de Vossa Excelência foi me convidar para estar aqui presente, então não deveria ter ido. Não. Vossa Excelência se nega todas as vezes a vir aqui discutir esse assunto. Não, agora, eu não me nego. Se Vossa Excelência acha que não deve responder minha pergunta, Vossa Excelência então diz que não responde, acabou.
Acabou, não tem a pergunta formular também. Vossa Excelência deveria manter a calma. Não é questão de manter a calma. Eu não aceito o desrespeito. Eu estou falando com Vossa Excelência, Vossa Excelência está manipulando Vossa o telefone, Excelência. está olhando para baixo, olhando para o lado, como se aqui estivesse falando com qualquer um. Eu sou senador com Vossa Excelência. Exatamente tá bom? isso. Então me respeite. Os dois trocaram gritos de safado e bandido, e Caiado chegou a chamar o ministro para a briga. Eu não tenho mais pergunta a formular ao senhor ministro. Pelo visto, já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem aqui o menor interesse de dizer por que acoberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de Goiás. Não tem mais pergunta a formular, Vossa Excelência. Passe bem. Senador Ronaldo Caiado, eu pediria a compreensão de Vossa Excelência para manter o equilíbrio. Questão de equilíbrio, não. É questão de equilíbrio, de respeito de Vossa Excelência, de respeito de Vossa Excelência, de respeito de Vossa Excelência. Não diga isso, não diga isso, senador. Não comece por quê, senador? Não comece por quê? Não comece. Você respeita um senador que está aqui. Por quê? Que papelzinho? Eu estou anotando a sua pergunta. Vossa Excelência é um desequilibrado. 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 Bandido é Vossa Excelência. E olha o decoro parlamentar. Bandido é Vossa Excelência. E safado é Vossa Excelência. Me respeite. Me respeite. Vossa Excelência que é bandido. Me respeite. Me respeite. Me respeite. Negociata de Vossa Excelência. De Vossa Excelência. Do Estado de Vossa Excelência. Do Estado de Vossa Excelência. Safado é Vossa Excelência. Safado é Vossa Excelência. E respeite. Então respeite. Aonde você quiser. Aonde você quiser. Seja educado. Respeite o decoro parlamentar. Outro adversário político é o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Em entrevista à Rádio Nova Liberdade de Catalão, no interior do estado, Caiado subiu o tom ao questionar o crescimento patrimonial do tucano. Como é que você, que nunca teve uma profissão na vida, que viveu de salário de deputado, de governador e de senador, pode ter construído um patrimônio de bilhões de reais? Deixa de ser descarado, rapaz. Deixa de querer falar que as pessoas são obrigadas a lhe respeitar. Você não merece o respeito de ninguém. Você é chefe de quadrilha, Marconi. Você é chefe de quadrilha. E, além do mais, é frouxo. Perillo, por sua vez, classifica Caiado como autoritário. Tem pessoas que são arrogantes, autoritárias, que já tiveram a oportunidade de administrar Goiás muitos anos. Os mais novos não sabem, não se lembram. Mas a família Caiado governou Goiás de 1891 a 1930. E durante esse período todo, o estado de Goiás foi o mais atrasado do Brasil. E naquela época, o que imperava em Goiás era o coronelismo, era o chicote, era o lombo, era o chicote no lombo do povo pobre. Eram terras que eram tomadas. Era um tempo dificílimo, terrível, vivido na vida dos goianos. O povo nunca apanhou tanto quanto naquela época, de chicote. Ninguém podia falar nada porque apanhava. Esse era o tempo antigo, o tempo dos coronéis da política. Goiás não pode mais reviver um tempo de autoritarismo, de arrogância, de falta de diálogo, de falta de republicanismo. Tá nervoso, vai orar, toma um chá de joelho, pra Jesus te acalmar. Tá nervoso, vai orar. Na Câmara dos Deputados, outra briga de Caiado paralisou o plenário. Em 2013, durante a discussão da medida provisória dos portos, Caiado chamou o então deputado federal Antony Garotinho de chefe de quadrilha. Eu estou convencido que Vossa Excelência faz parte do chiqueiro. Está com a caatinga dos porcos. Sabe por quê? Porque sua vida pregressa me credencia falar isso. Condenado à prisão por 2 anos e 6 meses. Homem que desvia dinheiro público, se enriquece com dinheiro no Rio de Janeiro quando foi governador de estado. Não tem moral, não tem credibilidade para vir aqui dizer da honra e do procedimento de 512 parlamentares. Vossa Excelência não tem direito. Garotinho não se pode tratar de excelência. Excelência é uma pessoa que tem algo diferenciado. Tá? Ele é tratado de chefe de quadrilha.
chefe de quadrilha, assim como foi quando governou o seu estado. Garotinho se defendeu. Quando as pessoas não têm razão, elas partem para a violência. Quando as pessoas não têm argumento, partem para o arroubo. Aqueles que são fracos gostam de parecer fortes, tanto fisicamente quanto moralmente. Se Vossa Excelência costuma tratar os seus porcos da maneira que tentou me tratar, vejo que além de mal parlamentar, é mal pecuarista. E sugeriu que Caiado foi desleal com o ex-colega de partido Demóstenes Torres, que teve o mandato cassado depois de ser acusado de favorecer o contraventor Carlinhos Cachoeira. Eu não vou aqui descer ao nível das suas palavras. Espere, deputado. Espere. O tempo vai lhe dar a resposta. Eu não abandono amigo meu. Eu não finjo que não conheço Demóstenes. Eu não virei as costas para Demóstenes Torres depois de ter andado pelo estado de braços dados com ele, quando ele caiu em desgraça por causa do Cachoeira. Demóstenes e Caiado, que já foram companheiros de outras horas, também protagonizaram brigas e trocaram acusações. O ex-senador Cassado chegou a afirmar que Caiado teve as campanhas eleitorais financiadas por Cachoeira. Caiado sempre negou as acusações e afirmou que o ex-colega de partido tinha um comportamento típico de psicopata. E aí? Forte guerreiro, sério, bravo, lutador. A hora é essa, meu Goiás, a fila andou. 2018, eleição geral. Depois de 26 anos, Ronaldo Caiado voltou a se candidatar ao governo de Goiás e foi eleito no primeiro turno com 59% dos votos válidos. Ele venceu Daniel Vilela, do MDB, que ficou em segundo lugar na disputa com 16% dos votos. Na Justiça Eleitoral, Caiado aparece como candidato ao governo de Goiás com maior patrimônio, com bens que ultrapassam 8 milhões de reais. Ele foi eleito com promessas de melhoria na segurança pública do Estado. A Polícia Militar de Goiás tem o pior salário do país. Isso é a primeira coisa que vamos mudar. Mas vamos também construir 3 novos presídios de segurança máxima e criar um núcleo de combate ao crime organizado e à corrupção. Na saúde, meu compromisso é zerar a fila de 55 mil cirurgias eletivas. Vamos também regionalizar a saúde. Isso significa o quê? Hospitais e médicos especialistas no interior do estado. E na educação. Vamos implantar educação de tempo integral em pelo menos 50% da rede pública estadual. Valorizar os professores com a volta da titulação. Simpático às ideias da extrema-direita, Caiado declarou apoio ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro, mesmo com o se declarando neutro no segundo turno. A honra enorme poder estar aqui ao lado do nosso futuro presidente e, sem dúvida nenhuma, um amigo e também apaixonado pelo nosso estado de Goiás. Vai fazer uma cavalgada conosco lá em breve. Espero lá, presidente. Com toda certeza. Olha que eu não quero um cavalo não, hein? E a fidelidade continuou após as eleições. Caiado foi, inclusive, um dos 7 governadores do país a não assinar uma carta no início de 2020 com críticas a Bolsonaro. E terá da minha parte total apoio para que o governo dê certo. Terá total apoio da minha parte, tá certo? Para poder caminhar com ele pelo país afora, para poder mostrar a necessidade de uma interlocução mais aberta e com resultados. Logo após ser eleito, Caiado declarou estado de calamidade financeira, o que permitiu ao Estado parcelar dívidas com fornecedores e atrasar a execução de despesas obrigatórias, por exemplo. Ele justificou que pegou o Estado de Goiás com débitos e citou problemas herdados pela gestão anterior. O Estado hoje não tem a capacidade de arrecadação para poder quitar seus compromissos. Assume o Estado com 3 bilhões e 400 milhões de dívida, com a projeção de mais 2 bilhões e 900 para o final de 2019. Ora, diante deste quadro, não nos resta outra alternativa que não seja decretar essa situação de calamidade financeira no âmbito da estrutura do governo do Estado de Goiás.
Em outubro de 2019, aos 70 anos, um problema de saúde assustou o Caiado e a sua família. Após sentir uma forte dor no peito e diante da suspeita de infarto, ele foi transferido de Goiânia para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde recebeu tratamento médico. Os exames descartaram o infarto e, na ocasião, um cateterismo foi realizado. Eu tenho que confessar que teve um momento que realmente eu me preocupei. Mas as coisas tomaram o caminho certo. E hoje já estou aqui, fui submetido a uma angioplastia, já estou bem, vocês estão vendo. Apesar de sempre muito alinhado ao governo Bolsonaro, um ruído curioso na sintonia entre os dois ocorreu no domingo, dia 15 de março. Enquanto o presidente descumpria a própria recomendação e participava de manifestações pró-governo, Caiado pediu para manifestantes pararem com o protesto por causa do coronavírus. Acompanhe o que ele ouviu. Nós já temos em Goiás 4 casos já convalidados. Nós já temos em Goiás a disseminação do vírus de uma forma comunitária. Como tal, carro de som, quando eu baixei o decreto, não vai ter torcida em campo de futebol, não vai ter eventos no estado de Goiás e não vai ter carro de som nas ruas hoje. Caiado comandará o governo de Goiás até 2022. Mas o sonho de voltar a concorrer à presidência da República permanece, como ele afirmou durante entrevista ao programa Provocações. Isso me impõe um ritmo. E depois de governador do Goiás, me conta o que você quer ser. Olha, se eu puder chegar a presidente da República, por que não? Ronaldo Caiado é governador de Goiás. O salário líquido é de R$ 18.545,87. Data de admissão, 1º de janeiro de 2019. Eu fico até estarrecido ao dizer que eu sou agressivo nos debates. Não, eu sou verdadeiro. Eu sou mesmo Ronaldo Caiado de sempre. Não mudo nem minhas origens, nem minha maneira de ser. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. A locução é de Alexandre Senechal. Roteiro, Denise Ribeiro. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. E a realização é do Estúdio Abril.